Fala amigos do canal 10 e 10, hoje eu estou aqui na Omega, vamos visitar o museu. Aqui atrás de mim vocês estão vendo a própria Omega em si, o antigo prédio e o novo edifício. E eu estou aqui do outro lado da rua, que é onde fica o museu. Na verdade o museu está instalado aqui há muitos anos e a partir eu acho que a partir já do fim desse ano ele vai mudar para um novo edifício que fica bem ali atrás do edifício novo. Hoje, como vocês podem ver, já está um tempinho um pouquinho mais miserável, um pouquinho de chuva hoje, mas é isso aí. O Museu da Omega é muito legal. É um museu também que, bom, os fãs da marca não podem perder a oportunidade de conhecê-lo e, como eu disse, a partir do fim do ano ele já vai estar instalado no novo prédio, provavelmente com uma apresentação ainda mais legal e mais bonita do que a atual. Aqui é a entrada do museu, o museu fica no andar de cima do edifício e aqui a gente tem um modelo do Lunar Rover. Bom pessoal, essa é a primeira sessão do museu, que conta um pouquinho da história da marca, da fundação da marca, como surgiu o nome Omega, e alguns calibres históricos, e também, na verdade, tem todos os calibres antigos expostos aqui, bem no centro. Aqui a gente tem a bancada original usada pelo Louis Brandt. Há alguns anos atrás você podia sentar nela e tirar uma foto, hoje em dia não pode mais. Na época o museu era um pouco menos conhecido, menos popular. Hoje o museu é muito mais visitado, hoje não tem condições de deixar isso completamente exposto. Eu vou fazer uma série de pequenos filminhos curtos, explicando um pouquinho mais dessa parte da história da marca e um pouquinho dos calibres históricos. Aqui esse quadro conta a história do início da marca e como a Omega virou Omega, né? Como conta a história, ela começou em 1848, quando o Louis Brandt, que era um relojoeiro, fundou a sua loja em La Chaux-de-Fonds, que depois passou a se chamar Louis Brandt & Frères, e a marca passou a se chamar Omega quando em 1894 ele inventou um mecanismo de bolsa, um mecanismo de 19 linhas, que é o diâmetro dele, chamado Omega. E a partir daí a empresa passou a receber o nome de Omega. Esse foi um calibre revolucionário porque ele tinha um alto índice de padronização das peças, o que significa que as peças entre diferentes exemplares eram intercambiáveis. Isso parece óbvio na relojoaria de hoje, mas na época não era. Na época era uma novidade, porque existia um índice de peças feitas à mão tão grande que elas tinham que ser adaptadas uma a uma para cada exemplar, e elas fatalmente não serviam em diferentes mecanismos. E o calibre Omega do Louis Brandt tinha essa característica: as peças eram altamente intercambiáveis. Você poderia pegar uma peça de qualquer um deles e passar para outro mecanismo, que elas serviam perfeitamente.
Aqui, como eu falei, a foto uma pintura do Louis Braille. E a bancada que ele usou por muitos anos. Nessa primeira vitrine a gente tem uma curiosidade, que são alguns dos mecanismos pré-Omega. Foram feitos alguns relógios anteriores à marca se chamar Omega. Eu já vi alguns no Brasil, alguns colecionadores no Brasil têm esses relógios. Os mais comuns desses relógios pré-Omega são os Labrador, os Goliath ou Golias, os Regina e os Gurzelen. Por curiosidade, inclusive, Gurzelen, a rua de trás aqui do museu chama-se, essa pequena região chama-se Gurzelen. E aqui alguns dos primeiros exemplares já com a marca Omega. Aqui um belíssimo cronômetro Omega. Mais alguns exemplares de bolso com trabalhos de esmaltaria simplesmente sensacionais. Pena que essa distância no vídeo não vai aparecer com muita perfeição, mas o trabalho dessa esmaltaria é simplesmente inacreditável. Aqui um famoso exemplar que está entre os primeiros relógios usados no pulso por homens. Esse é um modelo bastante famoso na história da Omega. Como a gente pode ver, era uma contração de um relógio de bolso adaptado para ser usado no pulso. Aqui a gente tem mais alguns exemplares desse mesmo tipo. Alguns outros modelos raros como médicos. Um modelo muito cobiçado por colecionadores. Aqui um modelo também bastante conhecido dos colecionadores, o calendário triplo. Aqui algumas peças femininas de joalheria. Relógios realmente bem pequenos. Os Lady Matic, que na época eram uns dos menores calibres femininos e automáticos. Aqui mais alguns Lady Matic, inclusive a linha Lady Matic, a Omega relançou há alguns anos, há poucos anos atrás, eu acho que um pouco depois de 2010. Esta é uma seção onde tem mecanismos históricos. Eu, particularmente, sou capaz de passar quase uma hora olhando só essa vitrine. E eu digo isso literalmente porque
A última vez que eu visitei o museu foi mais ou menos isso, que eu fiquei admirando esses mecanismos. Essa é a... Eu acredito que é a seção que eu mais admiro. Aqui, mecanismos eletrônicos, alguns muito raros, inclusive o Beta 21, o famoso Beta 21, e também o mecanismo do Marine Chronometer, que por muitos anos, além de ter sido o primeiro relógio a receber o certificado de cronômetro marítimo, relógio de pulso, a receber o certificado de cronômetro marítimo, foi durante muitos anos o relógio de pulso mais preciso do mundo. Eu tive o prazer de ter um desse na minha coleção, que é exatamente este daqui. Aqui alguns mecanismos femininos, bem pequenininhos, corda manual. Aqui os famosos calibres da série 500, 550, como 552, 565, muito popular entre os colecionadores, que são máquinas excepcionais. Algumas máquinas de bolso, mas aqui não tão antigas, são máquinas um pouquinho mais modernas. Aqui as máquinas dos calendário triplo, que a gente viu agora há pouco. E aqui alguns exemplares do famoso 30mm, que muito provavelmente eu arriscaria dizer que foi um dos melhores mecanismos já fabricados na história. Ele conseguia unir simplicidade com uma precisão altíssima e uma robustez incrível. Ou seja, o mesmo mecanismo que ganhou concursos de cronometria também foi usado em relógios que foram para a guerra e resistiram aos rigores de um uso intenso. Aqui a gente tem, voltando um pouquinho para os calibre 30mm, que são popularmente conhecidos como 30T2, mas o 30T2 é apenas um dos modelos dos calibres 30mm. A gente tem um bem mais simples aqui do lado direito, e do lado esquerdo a gente tem um cronometer com regulador especial e tudo mais ou menos o mesmo nível dos que iam para as competições de cronometria. E aqui alguns dos primeiros automáticos, bumper, né, ou martelo, como preferirem. E aqui os primeiros automáticos com rotor de 360 graus. Aqui alguns modelos de bolso com cronógrafo, stopwatches. E aqui o gigantesco Goliath. Aqui o terceiro mecanismo da direita para a esquerda é um extra plano, um mecanismo muito fininho, não sei se dá para perceber no vídeo, mas bastante raro achar um Omega com esse mecanismo. Aqui alguns corda manual, um pouco mais modernos. E aqui voltando de bolso, inclusive alguns de relógios de mesa, corda para 8 dias, etc.